20 minutos. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia a todos. Quero, antes de iniciar a nossa fala, saudar a presença de todos aqui. Também gostaria de saudar ao nobre juiz, Sua Excelência. Também saúdo aos senhores jurados, que nas nossas falas nós queremos mostrar para os senhores a culpabilidade desse cidadão. Tá? Também eu saúdo a defesa, na pessoa de quem os advogados estão aqui para expor suas ideias. Mas fiquem tranquilos, senhores jurados, que nosso objetivo aqui é cumprir não somente a lei, mas deixar um legado, que a gente vai mostrar daqui a mais alguns minutos, ok? Bom dia a todos, bom dia, Excelência, bom dia aos jurados, bom dia a todos que estão aqui no júri. Nessa hora iremos tratar sobre o réu Creonte. Creonte, um rei tirânico, que criou uma lei para o seu ego próprio. Creonte sabia das crenças de Antígona, e por isso ele criou essa lei só era de benefício a ele. Essa lei não era de consentimento à sociedade. A lei que o Creonte criou não era de consentimento de todos. A lei infringia a ética, a lei infringia a moral. E aí eu pergunto, a lei não é criada para que a vida na sociedade seja uma norma? Creonte mandou Antígona na caverna sem ela poder se defender ou explicar, porque ele sabia da sua conduta e da sua crença. Ela só queria prosseguir um rito que era seguido dos seus antepassados e era acreditado na época. O direito natural não é um direito que precisa ser escrito para ser julgado. E Antígona acreditava que os seus irmãos e os seus familiares precisavam ser enterrados, precisavam seguir esse rito. E o Creonte não quis a permitir e mandou uma caverna a ser morta. E ela ali na caverna ficou sem esperanças, pois toda a sua família já tinha morrido. E só sobrou a sua irmã Ismênia, que tentou ajudá-la, mas não ajudou por medo da tirania de Creonte. Creonte, ele era um rei muito incalculável, muito invasivo. Ele não queria saber do consentimento da sociedade, ele só pensava no seu próprio eu. Aí eu pergunto aos senhores, e se fosse sua irmã? E se fosse seu irmão? Vocês iam deixar que um rei tirânico o coagisse e falasse que ia deixar o corpo às aves do céu e aos cães famintos na terra? Alguém da sua família que você tanto gosta e tem uma crença, você não poder enterrar o seu irmão, e é brutalmente banalizado a um cárcere privado, sem motivo de expressão, sem poder falar algo? É algo super inaceitável, pois no artigo 5º da Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a lei, e ninguém é obrigado a fazer algo que não deve. Agora eu passo a palavra para a Natália, para dar prosseguimento ao júri. Bom dia, meritíssimo. Bom dia a todos do júri. Bom dia a todos. Como sabemos, para que uma lei seja realmente justa a todos, ela deve respeitar as crenças, os costumes, e o povo deve estar de acordo com essa lei. Entretanto, a lei que Creonte criou era tão desumana que o próprio povo estava contra a ele. Não só o povo estava contra ele, como também o vidente estava avisando a ele que os deuses estavam contra as suas ações. Que suas ações não agradavam aos deuses e queria causar problemas a ele no futuro. Mas Creonte ignorou completamente os avisos de seu povo e do vidente. Trancando em uma caverna a Antígona, a mãe de seu neto, trancou-a e a privou de sua liberdade. E naquela caverna ela ficou, passando fome, passando sede, sem ter contato humano com ninguém. Agora
Agora eu passo a palavra para a promotora Noé. Bem, senhoras e senhores, meritíssimo. Gostaria de começar a minha fala fazendo uma pergunta para vossas excelências. Todos nós aqui já temos uma noção básica do que é uma tradição, não é? Tudo que nós vamos fazer, tudo que rege a nossa vida em sociedade, ela se baseia também em tradições, coisas multisseculares. Vamos citar um exemplo, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, numa padaria, sei lá, para comprar pão, por exemplo, geralmente nós chegamos até a padaria e encontramos uma fila naquela padaria. Não tem nenhuma lei dizendo assim, é proibido furar fila. Mas todos nós sabemos que não pode furar essa fila. Por uma questão de moral, uma questão de ética. Aliás, moral e ética foi uma coisa que esse cidadão não fez, né? Não tem. É notório, nos autos processos a gente vai conseguir comprovar isso. Então, desde tempos homéricos, era fundamental a uma pessoa que morria, os seus parentes enterrarem esses mortos. Ele não podia ficar insepto. E esse cidadão simplesmente ignorou uma tradição, uma fé, a fé de Antígona, que doravante eu vou começar a chamar vou tratar ela como cliente, porque ela deveria estar aqui presente nós não deveríamos estar aqui, ela deveria estar viva agora. Mas esse cidadão fez o favor de assassiná-la, e eu vou nós provaremos que ele assassinou a nossa cliente. Existe um ordenamento jurídico que ocorreu um crime contra a vida. No seu artigo 121, diz matar alguém. Só que ocorreu um agravante. Eu vou ler aqui no artigo 61, do próprio Código Penal, rapidamente, para que os senhores vejam, no seu inciso 2º, a linha D, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, onde que podia resultar perigo comum. Eu pergunto para vossas excelências, senhores jurados, houve tortura? Os senhores, se estivesse no lugar da minha cliente, porventura gostaria de estar presa dentro de uma caverna, sem direito à comida? Tenho certeza que ninguém aqui, excelência, ninguém aqui teria esse desejo. Ele feriu vários princípios morais e que está previsto também nas próprias leis. Ele é um líder, ele tem que saber das leis. Ele simplesmente ignorou essas leis. As leis foram criadas por esse cidadão para satisfazer o ego dele, para mostrar, eu sou o chefe, eu sou o líder, e não baseado no princípio da razoabilidade, porque não é justo uma pessoa, puramente porque roubou um lápis, simplesmente ele ser condenado à tortura. É um absurdo, senhor Cleonte, o que Vossa Excelência fez. Também aproveito a oportunidade para poder explicitar que se a gente procurar nas leis, nos pensadores jurídicos, são razões de Estado versus objeções de consciência. Esse é o nome técnico. Objeções de consciência para o que esse cidadão fez com a nossa cliente. Agora eu gostaria de tecer um outro ponto. O que Antígona fez? Qual que foi o erro de Antígona? Ela resistiu. E o que é resistir? Resistir nada mais é que defender, subsistir. Ela fez ela utilizou de um recurso estritamente político. E todos nós sabemos, Meritíssimo, todos nós sabemos que todos aqui têm o direito de provar, de resistir, de não estar de acordo com as leis que foram impostas
por um tirano, por uma pessoa que simplesmente ignora todas as razões, todas as sensibilidades. Aqui, por exemplo, nós estamos, inclusive, estamos dentro, como já falou a minha colega, nós estamos também amparados pela lei. No seu artigo 1º da Carta da República, popularmente conhecida como Constituição, está dizendo, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Ninguém é obrigado a ficar aceitando, simplesmente ficar aceitando o que uma pessoa faz, acha que deve ser feito, impondo regras absurdas, regras que não têm embasamento nem ético. Foi o que ele fez. Ninguém pode também ter os seus direitos de religião privados. Como na própria Constituição também está dizendo no artigo 5, no inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Por que isso? As leis que nós temos, senhoras e senhores jurados, as leis que hoje nós temos, as leis da crença, da fé, vieram muito antes das leis do positivismo. Muito antes. Na verdade, primeiro existiu as leis divinas, as leis que foram julgadas, leis de Deus, para aquele povo, ou para as suas culturas, as suas dogmas. Para depois vir o nosso ordenamento jurídico que nós temos hoje. Inclusive, senhoras e senhores, os senhores, acho que, independente, não vou aqui me pegar a religião de cada um. Não me interessa a religião de cada um aqui. A minha cliente, ela era uma mulher muito religiosa, meritíssimo. Ela tinha a sua religiosidade, tinha que ser observada. Todos nós sabemos aqui que isso aqui que está aí nas minhas mãos é uma Bíblia, velhinha, mas é uma Bíblia. Não precisa ser católico, cristão, evangélico, neopentecostal, para saber o que tem dentro dessa Bíblia, dentro desse livro, são coisas boas. Fala de coisas boas. Quais são essas coisas? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não torturar ninguém. Não precisa, da mesma maneira que tem o Alcorão, também tem leis que fundamentam-se nas mesmas da Bíblia, muitas das vezes. Em um Estado laico, esse Estado, quando eu falo que a Bíblia possui coisas muito importantes, para fazer as próprias leis, as leis que hoje nós conhecemos, uma coisa interessante que a gente observa, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, ela foi fundamentada também nas leis que estão aqui. Que eu volto a frisar, são leis as leis podem ser de qualquer outra religião. Na própria Constituição está escrito assim, no seu preâmbulo, eu vou pular para as últimas partes do preâmbulo. Na ordem interna internacional, com as soluções pacificadas controversas, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Está no preâmbulo. Qualquer um dos senhores, inclusive da defesa, tem o direito de consultar isso aqui. Vocês vão ver que tem lá. Ou seja, as leis foram criadas também utilizando coisas da fé das pessoas. Fé esta que ele simplesmente abriu mão, simplesmente não observou. Por quê? Um tirano, um ditador, que simplesmente chega e acha justo criar leis absurdas, ele impôs. Não está amparado ele não está amparado nas próprias leis que ele mesmo fala que conhece. Ele como um tirano, ele como uma pessoa da lei, um líder,
ele tem que conhecer essas coisas também. E tem que ser razoável. Ele tem que ser razoável de entender que tem todas as culturas, todas as religiões, e não simplesmente a lei que ele mesmo faz. Aliás, quando Antígona, senhoras e senhores, quando Antígona foi presa, ele recebeu como eu posso dizer? Ele recebeu um adivinho, por nome Tiresias, que alertou para ele que se ele não tomasse uma providência para poder soltar a Antígona, ele ia sofrer duras consequências. Que consequências foram essas? Consequências armamentícias? Não, consequências divinas. E o que ele fez? Ele, vai acontecer isso, eu vou sofrer isso, aquilo. Então, vamos lá, vamos libertar a Antígona. Só que a Antígona já estava morta. Não adiantou mais. E eu vou dizer que o que aconteceu com a Antígona poderia ter acontecido para qualquer um daqui. Qualquer um. Ele teve tempo suficiente para se redimir, soltar a nossa cliente, meritíssimo. Mas não adianta, ela já estava morta. Na verdade, por que eu digo que ele assassinou Antígona? Simplesmente porque ele deixar uma pessoa sob tortura, dentro de uma caverna, dentro de uma prisão, todos nós sabemos que essa pessoa vai morrer. Mas Antígona se matou antes. Não. Ela apenas antecipou aquilo que já ia acontecer, que seria a morte dela. Se põe no lugar dela, senhores jurados. Para finalizar, o nosso objetivo aqui não é... Nós não queremos aqui ficar polemizando o fato do mérito ou não da questão de ela ter se matado, ou ela simplesmente tivesse sido morta, não é? Não vamos cair nesse mérito. O nosso principal objetivo aqui, senhoras e senhores, meritíssimo, a nossa cliente, ela não vai voltar. Colocar esse cidadão atrás das grades, que é o lugar que ele efetivamente merece, nasceu para ele as grades, ele não vai trazer a nossa cliente de volta. Mas vai colocar esse cidadão. Os senhores têm, por favor, os senhores têm que nos ajudar a criar um legado. Ela está deixando um grande legado. Porque colocando esse cidadão atrás das grades vai ajudar para que não nasça e não apareça mais outros creontes. Porque as pessoas vão ver que se você fizer alguma coisa, mesmo você pode ser o presidente universal do mundo, não importa, ele tem que também estar sujeito às leis. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a defesa. Senhores jurados, bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma pequena comparação. Num reino um tanto quanto distante aqui do Brasil, alguns anos atrás, 2 cidadãos brasileiros foram levados à pena capital, à pena de morte. O presidente presidente Joko, da Indonésia, colocou essa pena de morte e os 2 brasileiros foram condenados. A rainha do nosso reino, a dona Dilma, tentou intervir, não conseguiu. Além da dona Dilma, a rainha do nosso reino, que tentou essa intervenção, uma das mais altas, patentes de religiosidade, um dos maiores representantes do direito natural e da religião, o Papa, também tentou intervir. Pediu clemência ao presidente da Indonésia. E foi-lhe dito não. E
Por acaso, alguém ouviu dizer que o presidente Joko sentou no banco dos réus porque ele colocou uma pena de morte no país dele? Eu digo mais. Se a irmã de um desses dois brasileiros tivesse cometido suicídio, mataram meu irmão, vou me matar. Os senhores acham que alguém teria conseguido fazer o presidente Joko sentar no banco de réus? Nem a Dilma conseguiu, nem o Papa conseguiu. Uma das mais altas, uma das mais altas pessoas da religiosidade, um dos maiores representantes do direito natural. Por que ele não conseguiu? Porque existe lei. Existe lei. Hoje nós estamos aqui nesse auditório, tendo a oportunidade, oferecida pela nossa nobre professora Ângela Taca, de nos posicionarmos até mesmo no tocante ao nosso curso. Será que nós estamos no curso correto? Por que eu digo isso? Porque eu acho inconcebível de um futuro operador do direito, ou de um operador do direito como nós estamos operando aqui hoje, admitir, conjuminar com uma ideia onde uma pessoa que cria a lei legitimamente, que é o caso do senhor Creonte, que era rei legítimo, isso ninguém pode contestar, ele era rei legítimo, e dentro da legitimidade dele, ele criou a pena de morte. Então, se agrada a gregos ou a troianos ou não, se você concorda ou não, a lei, em primeiro momento, ela está para ser cumprida, e não para ser discutida no primeiro momento. Já houve a fase dela de ser discutida em plenário, ou na Câmara, ou onde quer que seja. No caso de Creonte, ele é rei, e ele faz a lei e ponto. Se alguém não concordar com ela, ou se sentir injustiçado, se sentir ofendido, se por acaso ofendeu a sua convicção pessoal, sua convicção religiosa, ou a sua opinião pessoal, num primeiro momento, tem que cumprir. Existem meios legais, existem trâmites legais, para se mudar, ou para se alterar, ou para se revogar uma lei. Polinices, ele poderia ter gasto o poder de convencimento dele, antes de ir lá juntar um monte de pessoas, formar um exército, para invadir um reino, tirar a vida de pessoas inocentes, e também conjuminar para que essas pessoas, esse exército dele, também morresse na batalha. Ele poderia usar esse poder de convencimento e chamar todas essas pessoas para ele se manifestar publicamente na frente do reino, para tentar arguir um direito dele, já que ele achava que era a hora dele assumir o trono. Ele que usasse esse poder de convencimento dele para juntar as pessoas e fazer uma manifestação pública. Ele poderia colher as assinaturas, como já nos foi ensinado em direito. Não sei quantas mil assinaturas, fazer abaixo assinado, levar para a Câmara dos Deputados, levar para a Câmara dos Vereadores, etc. Nós já somos conhecedores disso. Ele poderia ter usado a inteligência dele para fazer isso. Não. Ele preferiu convencer pessoas a pegarem armas e se invadir uma nação, e deu no que deu. Na história, cita algumas mortes, de Antígona, dos dois irmãos, Eteócles e o Policeres, mas quem ainda acabou se suicidando, a esposa, o outro filho, que acabou se matando também. Só que ninguém citou quantos soldados do exército de Polinices acabaram morrendo nessa batalha. Quantos soldados de Tebas morreram nessa batalha? Vejam a irresponsabilidade de Polinices. Ele não poderia ter usado a sua inteligência para tentar garantir o reino pelas formas legais? Senhores jurados, pensem, não existe tipificação penal para quem faz uma lei legítima.
não existe tipificação penal para quem cumpre ou faz cumprir uma lei. Alguém já ouviu aqui alguma notícia dizendo: nesta data será punido com 10 anos de cadeia o deputado fulano de tal, mais o deputado fulano de tal, mais o vereador fulano de tal, mais o governador de tal e a presidente tal, por ter feito a lei X? O prefeito vai pegar a cadeia porque ele infringiu um artigo. Artigo 5º da Constituição. Eu posso simplesmente pensar que o prefeito em exercício, ele está ofendendo o artigo da Constituição, porque ele me restringe no direito de ir e vir de quinta-feira, onde eu não posso dirigir o meu carro. Eu quero sair. Cadê o artigo 5º da Constituição? Eu quero pegar meu carro, sair e andar por aí. Ele restringiu o meu direito, ele está cometendo um crime, ele tem que ser preso. Vocês já ouviram alguma vez alguém aí colocando aí que o prefeito vai pegar anos de cadeia porque está infringindo o artigo 5º da Constituição? Porque ele está restringindo o artigo de ir e vir de alguém? Está previsto no artigo 5º da Constituição. Lá prevê: todos têm o direito à vida, à liberdade. Vamos abrir as portas do CDP Pinheiros. Vamos lá. Avenida das Nações Unidas. Vamos abrir a porta do CDP Pinheiros, porque todos têm o direito à liberdade. Está previsto no artigo 5º. Vamos soltar todo mundo que está preso lá no Cadeão de Pinheiros. Tá certo? E o direito de ir e vir? Sim, eles têm o direito de ir e vir. Eles teriam o direito de ir e vir. Todos são iguais perante a lei, desde que se coloquem na posição de desiguais, desde que infrijam uma lei penal, desde que se coloquem na posição de infrator da lei. Aí ele perde aquele direito de ir e vir, todas aquelas garantias. Por quê? Porque existe lei. A lei, no primeiro momento, não está para ser discutida, está para ser cumprida. Nós já aprendemos alguns ordenamentos sobre como começa a lei, né? A lei pode nascer lá do cidadão, ele pode fazer um abaixo-assinado, juntar um monte de assinaturas, conduzir para a Câmara dos Deputados, dos vereadores, se ele se reputa atingido injustamente por qualquer coisa. Está previsto, tem previsão, existe um caminho. Ele pode seguir esse caminho, ou então ele pode seguir outro. Ele pode se armar, ir lá invadir a prefeitura, invadir a Câmara dos Deputados, dos vereadores, a Assembleia Legislativa, né? Tentar tomar o lugar da Dilma lá em cima, né? Aí, ao invés de um curso de direito, ele devia fazer o quê? Procurar uma academia boa de musculação, ficar bem forte, para poder dar porrada em todo mundo. Entrar numa academia de esgrima, se armar de espada, que nem Polinices. É inconcebível, em qualquer lugar do mundo, você punir alguém porque cumpriu ou fez cumprir a lei. E é o que esse homem fez. Ele fez a lei e fez cumprir a lei. Quando ele manda antigo para a pena de morte, ele está no estrito cumprimento do dever legal. É o artigo 23 do Código Penal. Estrito cumprimento do dever legal. Se ele, porventura, ficasse com dó da sobrinha, se essa menina fosse lá e enterrasse o Polinices, da minha, vai para a cadeia, pena de morte. Se aquele ali, o que ele é? O súdito lá do meu reino. Não vale nada. Manda ele para a pena de morte. Putz, mas o que aconteceu? Gente, nossa, foi minha sobrinha. Nossa, preciso quebrar o galho dela. Nossa, minha sobrinha, puta, não vou matar minha sobrinha, né? Aí sim, a gente iria ter que penalizá-lo por prevaricação. Por prevaricação. Ele teria dever de ofício de mandar a sobrinha para a cadeia e acaba não mandando, né? Incorreria no artigo 319, que diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Está protegendo a sobrinha. Se eu tiver um amigo, um irmão policial, sou parado no bloqueio, meu carro está com os pneus careca, sem documentação, estou sem habilitação. Ele me para, é o Douglas,
Meu irmão, ô mano, ô, vai nessa, vai embora, deixa quieto, né? O que ele está fazendo? Está prevaricando. Está prevaricando. Está deixando de cumprir o seu dever. Porque ele representa o Estado. Ele tem que cumprir a lei. Agora, vai punir o policial porque recolheu o seu carro. Ó, você ia ter que usar o carro para levar a mãe no médico, a avó na consulta, não é? O irmão que às vezes está na cadeira de roda. Olha quanta coisa ele está fazendo. Ele vai ser punido por isso? Não. Por quê? Porque ele está cumprindo a lei. Ninguém pode ser punido por cumprir ou deixar de cumprir a lei. É o que Creonte fez. Ele não pode. É inconcebível punir uma pessoa por esse motivo. Senão a gente tem que pegar todos os livros de direito, rasgar e jogar tudo no lixo. Entendeu? E mudar de curso. Porque se acontecer no meu país um negócio desse, eu mudo de curso. Estou fazendo o curso errado. Então hoje nós temos aqui a oportunidade de realmente saber se nós estamos fazendo a coisa certa. Eu citei o artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que diz que ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Citei a prevaricação, que ele não incorreu. E existe também aqui o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou não deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer. Será obrigado. Em virtude de quê? De lei. Ele foi obrigado a agir da forma que agiu, porque existia uma lei. A lei era de pena de morte. Antígona, quando ela se mata, ela desrespeita os dois lados da lei. Ela desrespeita o direito positivo imposto que estava em vigor, que proibia o sepultamento de Polinices, e ela também descumpre a sua própria religiosidade, porque naquela época não poderia se suicidar. Então ela está descumprindo tanto a própria religiosidade como a norma existente, a lei existente. Ah, mas porque ela sofreu? Ah, mas porque ela viu o irmão morto? Ah, mas porque ela ia sofrer dentro da cadeia? Ó, gente, não interessa o motivo que a levou a tal. Interessa é que ela descumpriu a norma, tanto da religião dela como a norma imposta pelo Estado. Ela poderia ter tido outra maneira de agir, assim como Polinices. Ela também poderia tentar convencer o povo a enterrar o irmão. Ele já estava morto. Ela poderia juntar assinaturas ou conclamar o povo e tentar fazer com que o poder instituído, o poder vigente, alterasse a lei ou a revogasse. Ela tentou? Alguma hora os senhores ouviram aí, nessa história, tem algum lugar aí que consta nos autos que ela tentou convencer lá o povo a virar a cabeça do governante, a mudar a lei? Não. Ela sim incitou a irmã a também cometer o crime junto com ela. Isso sim foi o que ela fez. Foi incitar a outra também a arriscar a vida dela. Então eu peço aos senhores jurados, perante todo esse exposto, que coloquem a mão na consciência e ajam com justiça. Porque é inconcebível alguém ser punido por uma lei que existe, por cumprir a lei que existe e vigora, por fazer alguém cumprir a lei que existe. É inconcebível no direito alguém ser punido por isso. E existem os meios para se alterar e se mudar essa lei. Já falei, já estou sendo, né? Eu acho que por hora é só. Chamaria a minha colega doutora Bianca para continuar. Ah, desculpe. Bom dia a todos. Doutora Bianca, lhe restam 4 minutos. Creonte, como sucessor legal do trono de Tebas, tem a legitimidade necessária para a administração da polis.
Antígona descumpriu uma lei. Ela incorreu em crime previsto em lei anterior que o defina, e, portanto, devia sim responder e cumprir a lei imposta. Creonte, nosso cliente, agiu corretamente em puni-la. Antígona descumpriu uma lei em acreditar em um ser divino. Embora as leis de Deus sejam mais antigas, como seria um país sem leis? Não existe. Imagine o caos que seria. Ela infringiu também o artigo 5º da Constituição, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos e obrigações por motivo de crença religiosa. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. O que Antígona fez? Descumpriu uma lei. Creonte representa uma sociedade inteira. Como podemos julgá-lo? Não podemos. Se ele estava cumprindo a lei no poder legislativo, o que seria um mundo sem leis? O correto é tratar um traidor como Polinices fez, e além de querer usurpar do trono de Tebas, ele ainda foi buscar ajuda em outra cidade. É correto tratar ele como um soberano, como uma pessoa normal? Não é correto. Ele devia sim ser punido. Então, Antígona se achou no direito de ir lá e enterrar o irmão, sendo que havia uma lei. Numa conversa com Creonte, ele pergunta para Antígona: você sabia que foi programado um edito que proibia tal ação? Antígona responde: sabia. Como havia não sabê-lo? Sendo assim, Antígona mesmo se condena. Ela mesma assume os riscos. Ela mesma assume que ela fez sabendo da lei. Ela mesma assume. Então, senhores, Antígona, assumindo a culpa, assumindo riscos, vocês não concordam que ela estava errada e insultou o soberano? Creonte tinha legitimidade para fazer uma lei. Ele era a sociedade, ele era a lei. Como diz o artigo 3º da LICDB, ninguém se excusa de descumprir a lei alegando que não a conhece. Mais uma vez, Antígona descumpriu uma lei que estava muito bem aplicada e era de conhecimento de todos. Muito bem, então passamos agora para a promotoria para as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia Vossa Excelência, bom dia jurados. Eu venho aqui a falar que a defesa foi equivocada em falar que a tortura no qual o Creonte fez a Antígona passar é aceita. Não é. A Constituição Federal não aceita a tortura. Então o que ele fez já começa errando, ele já começou errando, porque a tortura não é aceita pela Constituição Federal. Analisando o caso, creio que a legislação brasileira vigente entende que a proibição do réu Creonte é vista como impedimento ou perturbação... Com licença, meritíssimo, é protesto. Defiro. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, artigo 209 do Código Penal, cuja pena é de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa com aumento de 1/3, visto que o ato envolveu violência. Protesto novamente, meritíssimo. Indefiro novamente. Analisando o caso, eu vou falar o que aconteceu. Aconteceu uma guerra entre os dois irmãos e um pediu armamentos e força do exército de outro estado, no caso, para que ele pudesse recuperar o que era de direito, que era o poder durante 1 ano, para que assim pudesse passar para o outro irmão quando esse 1 ano acabasse. Sendo que o Creonte já estava tramando o seu trabalho. Ele queria o reino novamente, porque ele já tinha chegado a reinar uma vez. Mas por causa do seu irmão, que era o rei de sucessão, ele deu para os filhos. Aí depois dessa guerra, ele realmente fez o golpe para que ele pudesse continuar reinando, voltar a reinar.
a Antígona era a rainha de sucessão verdadeira. Porém, nessa época, as mulheres não eram respeitadas, sendo que isso é uma afronta, sendo que a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, ele deu mais que um golpe, porque ele não respeitou a população da época. Considerando que Antígona se suicidou com o cordão que prendia sua roupa, quem a prendeu deveria ter retirado dela qualquer coisa que pudesse auxiliá-la a cometer o suicídio. Por isso, segundo o artigo 122 do Código Penal, Creonte pode e deve ser punido por induzimento ao suicídio, com duplicação da pena por ter sido cometido por motivo egoísta. Ele poderia ter tirado qualquer ferramenta que induzisse Antígona a se matar, sendo que ele não fez. Antígona é politeísta, por isso não tinha medo de morrer, pois acreditava que os deuses estavam ao seu lado. Então seu suicídio foi algo não só por sua coragem por fazer o correto, que foi enterrar o seu irmão, mas também para libertar o povo da tirania do Creonte que os governava. Agora eu passo para o meu caro amigo Micael. Eu queria chamar a testemunha vidente Tiresias, por favor. Só um instante. A senhora sabe que tem que dizer a verdade sob pena de ser presa? Corrigindo o erro da defesa, eu acho que, como vai ser perguntado ao vidente, o Creonte ele não ouvia ninguém, como o cara advogado falou, que poderia ser questionado a lei, mas no caso não ocorreu. Vidente Tiresias, você já tinha avisado ao Creonte sobre o ato que ele tinha cometido sobre excesso? Sim, eu havia avisado que ele estava cometendo um excesso com o meu irmão. Já sei avisar eles. Obrigada. Micael. Bom, senhoras e senhores, para complementar aqui a nossa argumentação, vou chamar aqui a testemunha irmã da nossa... vou chamar a nossa testemunha para dar maiores esclarecimentos, só que eu gostaria apenas de lembrar os senhores jurados que agora há pouco nós tivemos uma aula de civismo por parte da defesa. Muito obrigado, nobre advogado, por essa aula. Por Um gentileza. instante, doutor. A senhora sabe que tem que dizer a verdade sob pena de ser processada e presa? Pode falar, doutor. Muito bem. Queria perguntar, o que Creonte disse quando ele lhe perguntou acerca da sua lei mesquinha e impensada? Bom, ele reagiu friamente e ele disse para os guardas levarem a minha irmã imediatamente para ser amarrada e presa na caverna, sem comida, sem água. Está vendo, senhores? Vocês estão vendo? Já é nítido, é claro que ele já tinha essa intenção de matar. Já queria humilhar a nossa cliente. E vem cá, uma última pergunta rápida.